Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Formação em Movimento da Educação Física. Hoje a gente vai acompanhar uma apresentação que nos convida a um olhar para algo muito presente na educação física escolar infantil, mas que nem sempre é compreendido em toda a sua potência pedagógica, que é o brincar. As pessoas acham que o brincar não tem intenção, e, na verdade, ele fala de intencionalidade, de estrutura, de rotina, de vínculo e de presença docente. Eu acho que é um tema que a gente vai se brilhantar mais uma vez com grandes potências aí, né, André? Sim, Renata, boa noite a você, boa noite a todos que nos assistem. Hoje quem vai compartilhar essa reflexão conosco são as professoras Áurea e Célia, trazendo experiências muito conectadas à prática, à organização pedagógica e ao papel do professor brincante dentro da escola, que é muito importante. Então vamos lá, vamos conhecer a nossa equipe. Esses daqui são os professores que fazem toda essa dinâmica acontecer. Show de bola. E agora eu vou apresentar as nossas convidadas, né? Quem compartilha essa experiência conosco são as professoras Áurea e a professora Célia. Vou falar um pouquinho sobre elas. A professora Áurea, ela é educadora, formada em magistério e dança, ela é graduada em educação física e pedagogia, pós-graduada em psicomotricidade e metodologias ativas e educação 5.0. Ela é apaixonada pela educação física infantil os anos iniciais. Direciona nos últimos anos a sua prática e pesquisas para a educação física na infância. Seja muito bem-vinda, viu, Áurea? Obrigada por estar aqui conosco hoje. E a professora Célia Regina é graduada em Educação Física pela Unesp de Presidente Prudente, com pós-graduação em Psicomotricidade e Arte e Educação, atuando na Prefeitura de São Bernardo desde 2014. Meninas, eu quero que vocês sejam muito bem-vindas, é uma alegria ter vocês aqui conosco e a gente está com bastante expectativa nessa live de vocês, viu? Obrigada pela recepção. Gostaria de dar boa noite também a todos os meus colegas aqui de São Bernardo. Hoje, eu e a Célia, nós vamos compartilhar um pouquinho da nossa prática, do nosso brincar e de como o nosso brincar ganha corpo e alma dentro das nossas aulas. Boa noite a todos. Agradeço a presença de vocês aqui no nossa palestra. Nós vamos falar um pouquinho sobre o brincar com intencionalidade, estrutura e rotina. Desculpa a minha voz, eu estou um pouquinho gripada, mas espero que a nossa prática, a nossa experiência e o aprendizado seja importante para vocês e para o desenvolvimento das nossas crianças aqui em São Bernardo. E espero que esse momento seja de inspiração para todos. Muito obrigada. Com certeza vai ser, professoras, com certeza vai ser. A gente pode passar aqui já para o primeiro slide. E é assim, né? Vocês já começam a apresentação já provocando todo mundo com uma pergunta aí que é extremamente potente, né? Pois é, gente. Então, qual foi a última vez que você sentiu a mesma alegria que os seus alunos sentem durante a atividade que você planejou? Quando foi isso? Né? Esse momento que você planejou uma aula para as nossas crianças e você se sentiu feliz ali em estar praticando e planejando isso. E aqui a gente tem algumas respostas, né? Nós fizemos essa pesquisa aqui entre os nossos colegas da rede e tivemos algumas respostas deles, né? No caso aqui, uma colega disse que nunca sentiu a mesma alegria. Já uma outra aqui compartilhando, falou sobre a felicidade que ela teve de uma prática que ela fez em abril de 2026, quando ela sentiu que a atividade foi bem recebida pelos seus alunos, né? Entendida, atendida, realizada por eles, com os objetivos e o lúdico. Também teve um outro colega que colocou que quase todas as semanas sempre aguarda o dia que realiza as atividades com as crianças e ele diz que ama o que faz. Já teve uma outra colega que compartilhou aqui que a turminha do Infantil 4, que é o do período integral,
ficou muito feliz com a evolução das crianças no momento em que fazemos o alongamento, o relaxamento, e antes do momento do repouso também, e eles participam. Também tem um momento aqui que foi compartilhado, onde aplicou a atividade da pipoca, né, que foi realizada em março. Os alunos tinham que jogar as bolinhas de papel para o outro campo e do outro lado da rede, e a equipe que tivesse menos papéis ao chão seria a campeã. Muito interessante isso, né, gente, que ele fez a troca com os alunos, né, brincou junto. E no outro compartilhar, ele colocou: "Não acredito que as aulas de educação física tenham o objetivo de sempre ser divertidas. Semana passada, por exemplo, trabalhei algumas brincadeiras indígenas do cabo de força, arranca-mandioca, e rimos muito." E a última que compartilhou, em setembro de 2025, foi quando fizemos a Semana do Folclore, e fui a Sereia Iara, montando a sala, e as crianças passavam pelo corredor, onde ouviam uma música, escutavam a história da sereia, e elas tinham que me encontrar. Nesse caso da última professora, até inclusive, ela foi ali a sereia, né? Então ela participou ali com a personagem. Muito interessante as respostas aí dos nossos colegas. Olhando aqui para as respostas do Mentimeter, alguns colocaram que sentiram alegria recentemente, outros colocaram que talvez esse não seja o objetivo da educação física e outros colocaram que nunca sentiram. E a gente quer dizer que nesse momento está tudo bem, nessa linha. Tá Sim, tudo bem. então, tá tudo bem, mas muitas vezes não é essa mesma alegria que a gente tem que sentir, né? Essa mesma alegria que seria a gargalhada, né, o brincar exatamente como a criança, né? Mas a nossa alegria como educadores é de outra natureza. A nossa alegria é a alegria da realização. Sabe aquela satisfação silenciosa que a gente sente ao ver uma criança superando um desafio que você planejou ou ao ver ela se superando, algo que ela não conseguia fazer há um tempo atrás, e aí, através das brincadeiras, ela conseguiu? É perceber que a turma está evoluindo, que a turma está motivada e que ela se sente pertencente àquele espaço. E às vezes, por que não, né, brincar junto? Será que brincar junto, se divertir, estar ali com as crianças, tira a nossa autoridade? Então a gente tem que ser sério, manter uma postura ereta, assim, para manter a autoridade, manter a turma no eixo. Eu acho, na verdade, muito forte isso que vocês trazem da ideia da presença. Primeiro que quando a gente chega na sala, a gente eles explodem de felicidade, né? E não tem como, por mais que você esteja num dia ali no automático, você fala, ah, vou seguir o planejamento, mas quando você é recebido daquele jeito, você já tem uma sensação diferente de alegria, já te tira um pouco do automático, né? Mas esse convite que vocês trazem para gente, para voltar a sentir o processo junto com as crianças, eu acho que ele é importante, né? Porque não é só a gente vivenciar o planejamento, é também participar do planejamento, participar da aula, mas com um olhar brincante, né? Que é sobre isso que vocês vão falar também, né? E aí, gente, é o seguinte, né? Vocês trazem uma discussão muito importante sobre o corpo, presença e vínculo, né? E talvez uma das perguntas mais difíceis que tem nessa apresentação, gente, esteja justamente aí. Quando o professor não sente, ele ensina com intenção, meninas? Então, André, as crianças, elas usam o corpo para se comunicar, né? Para se expressar. E o corpo é a principal ferramenta de aprendizagem das nossas crianças, né? Então a gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Sim, eu vou pedir para você passar o slide, que entra justamente na pergunta que o André falou. E nós, professores, quando o professor não sente, ele ensina com qual intenção? E daí, se a única resposta que vem à nossa cabeça é para receber o salário no fim do mês, talvez tenha soado um sinal de alerta aí. Porque essas experiências que as crianças vivem e que nós proporcionamos para elas também transformam a nossa trajetória. E é muito importante falar
que o professor brincante, ele não se torna uma criança, não é essa a intenção, mas ele é um parceiro de descoberta. E isso transforma todo o processo dos alunos e também o nosso. E é interessante porque a gente não pode romantizar esse brincar, né? Porque, como vocês disseram, tem uma intenção. Então, vocês trazem o brincar como algo profundamente sério dentro da educação infantil, assim como também, eu acho que até a quebra do infantil para o fundamental 1 para o primeiro ano ainda está nessa linha do brincar, né? E aí, eu acho que essa não romantização é para dizer também, porque tem muitos pais que vêm com essa frase, não, porque eu mando para a escolinha infantil para brincar, né? Mas é diferente o que o pai acha que a criança vai lá para brincar com que é a intenção que vocês fazem, né? É totalmente diferente a proposta. Brincar com intenção. Eu acho que esse slide, ele quebra um pouquinho a visão, assim, muito comum sobre educação física na infância, porque vocês deixam muito evidente que brincar não é passatempo. É isso aí, André. Na verdade, o brincar, ele é mais livre, né? Ele não é só gastar energia, né? Ele tem uma intencionalidade por trás disso, né? Tem uma direção aqui nossa, então é isso que a gente vai passar para vocês aqui. E acho que aqui entra um ponto muito importante, que eu e essa linha conversa bastante, que é a importância do de novo, né? Na educação infantil, o de novo é tão importante quanto o novo. Todos os anos, eu e essa linha, a gente costuma começar o ano trabalhando as bases psicomotoras, equilíbrio, lateralidade, noção temporal, coordenação motora. Por quê? Porque o corpo da criança de 3 anos, quando ela chega no infantil 4, já mudou. Ela teve uma série de aprendizados, uma série de experiências, e quando ela chegar no 5, vai ter mudado ainda mais. Então, às vezes, fazer o brincar de novo, a mesma brincadeira na educação infantil, é super importante, tão quanto apresentar algo novo. O corpo que a criança habita ali, conforme os anos vão passando, ele muda, então é uma nova percepção. Às vezes, ali no banco sueco, uma criança de 3 anos passa com maior dificuldade. Com 4, ela já passa correndo, com 5, ela já está virando estrelinha na lateral do banco, sabe assim? Então, é muito importante que a gente também tenha essa visão de que o de novo, quando a gente vê algum professor falando, ah, mas de novo, não, sim, é importante repetir tanto no 3, quanto no 4, quanto no 5, alguns conceitos. É, é isso mesmo, amiga. Eu acho que é um acumulativo, né, de aprendizado. A habilidade motora, ela não é aprendida apenas quando você faz uma vez, né? Você vai acumulando conforme você vai fazendo a prática, e com isso vai tendo aprendizado, né? E é isso que a gente está buscando aqui. Com certeza, né? Porque eu falei assim, é muito importante, porque muitas das vezes existe uma ansiedade adulta, né? Por novidade todo o tempo, né? Vem muito, talvez, da gente, né? E vocês mostram nesse caso que o processo da repetição também, né, corrobora com uma aprendizagem, né? A repetição, ela acaba sendo uma aprendizagem. Ô, meninas, e na verdade agora me veio um pensamento aí da psicologia, né? Que as crianças, elas gostam da repetição. Então, aquele desenho que elas assistem uma, duas, três, quatro, assim, que ela já sabe a fala de cor, ela já sabe o que vai acontecer. Essa previsibilidade ajuda muito. Então, quando vocês retomam essa atividade, essa repetição, ela nunca vai ser igual, porque é isso que vocês falaram, vai ampliando o repertório delas, motor e de sociabilização, que tudo isso a gente trabalha na escola, né? Só que elas gostam de saber também o que vai acontecer, elas se sentem seguras com essa repetição. Então, eu acho isso é da psicologia, isso é muito importante a gente abordar, e também porque vocês fazem uma conexão muito importante com a proposta curricular de São Bernardo, né? Especialmente quando vocês falam ali das brincadeiras e as interações com o eixo do desenvolvimento. Então, essa repetição e essa evolução, ela está ali contemplada
nesse eixo, né? E nessa proposta curricular de São Bernardo. É isso aí, Rê. Na verdade, a ligação que a gente tem da proposta curricular aqui de São Bernardo fala sobre isso, né? Que a ligação que a criança tem com o corpo é a primeira ligação que ela tem com o mundo, né? Então a gente faz essa exploração mesmo, porque a criança pequena, ela não tem essa vivência, né? Então a gente dá essa oportunidade de vivência para que ela descubra o mundo através do corpo, né? Eu vou pedir para você passar o slide, porque ainda dentro das propostas curriculares, eles falam que nós trabalhamos a educação infantil, né? A educação infantil, não só a educação física, mas em geral, trabalha com brincadeiras de construção, brincadeiras simbólicas e brincadeiras tradicionais. Ela cita também as brincadeiras heurísticas, mas o heurístico está muito voltado para crianças muito pequenas, né? Seria até 3 anos mais ou menos, mas a gente achou que não valia a pena entrar nesse assunto hoje. Mas falando aqui dos exemplos das nossas aulas, aqui são fotinhos que nós transformamos em desenho, né? Por conta do ECA Digital. Mas na primeira imagem ali, vocês conseguem ver as crianças construindo tanto com um bloco de montar dentro da aula da educação física. A proposta era equilibrar em cima e os bloquinhos de baixo. E o menino foi equilibrando uma peça em cima da outra. E ali era para eles fazerem uma construção com cones. E eles estavam lá, super quebrando a cabeça como que eles iam conseguir fazer uma construção ali. E foi muito interessante. Nas brincadeiras simbólicas, teve um dia que eu levei muitas caixas, assim, daquelas que chegam as frutas, que a gente vai aproveitando os materiais que nós temos, né? Então, chegou as caixinhas lá, aproveitamos. E eu achei muito interessante, porque esses meninos estavam falando que eles eram moto-ubers. Acho que era da vivência deles, né? E foi muito legal. Uma das meninas transformou em cama. E você vai vendo que a brincadeira simbólica está muito atrelada à vivência e à experiência que o aluno já teve. Nesses momentos que a gente está ali conversando e está prestando atenção, interagindo com eles, nós vamos descobrindo o que eles já sabem, o que eles já vivenciaram, e eles vão contando muitas coisas para nós, né? Das experiências que eles já têm. Aqui embaixo foi uma proposta que nós estávamos fazendo dos jogos indígenas. Daí nós tentamos montar ali uma oca improvisada com os tecidos, deixamos as petecas ali e fomos puxando outros tipos de atividades depois. Mas só das crianças entrarem no ambiente e já estar com o ambiente, eles começam a criar hipóteses. Nossa, o que vai ser hoje? Não, é isso, é aquilo. E daí eles vão conversando e daí já gera uma comoção ali, né, do que vai ser. É muito legal quando a gente pode proporcionar esses momentos, assim, de encantamento, né, para criança. E nas brincadeiras tradicionais, que é a base do nosso trabalho, né, pega-pega, esconde-esconde, corre com tia, e que estão ali desenvolvendo basicamente tudo que a gente precisa nas nossas aulas, né. Parada brusca, mudança de direção. Pode falar, Celine. É isso mesmo, olha, eu acho que assim, a base das brincadeiras, né, que a gente trabalha também através dos projetos, das sequenciadas, né, é muito importante esse aprendizado para a criança, porque ele se torna lúdico, né. Aqui a gente trabalha muito com as brincadeiras tradicionais, o resgate, né, de atividades, de brincadeiras e jogos, e isso é importante também para o aprendizado da criança. Meninas, fantástico isso daí. Eu tô ouvindo isso daí, me deliciando, me saboreando desse percurso, e isso me lembra muito o professor Edmur Estopa, né, que deu aula pra gente na faculdade, e é um doutor, né, nessa área do brincar. Eu falo assim, que
Que fantástico, gente, que trabalho fantástico. E assim, gente, eu acho muito interessante como vocês mostram que a brincadeira ela não acontece de forma aleatória, né? Que existe uma escolha pedagógica muito consistente por trás de cada proposta que vocês pegam e apresentam para elas. Parabéns. Fazendo um gancho com uma formação que nós tivemos recentemente, né? Essa fala que você falou dos moto-Ubers, né? É tão interessante. A gente está falando de encantamento, do professor brincante, mas o quanto, talvez na região que vocês atuam, a criança tem essa vivência e algum amiguinho da sala não tem. E aí, quando você traz, você já cria uma outra atividade simbólica em cima do que ele trouxe para você, o que o território estava ali te mostrando. E eu achei interessante isso, você já trazer que, uma estava brincando de casinha, de caminha ali nos jogos, e o outro veio falando do moto-Uber. Então, o quanto isso agrega, né? A experiência deles, o território deles, de repente, a mesma atividade que vocês provocassem num outro território, seria uma outra montagem, uma construção totalmente diferente do que essa criança trouxe. Então, eu acho isso muito bacana e confronta não, alinha com essa formação que a gente teve recentemente, que falou exatamente sobre isso, do quanto o território influencia também no nosso planejamento, o quanto a gente pode usar o nosso planejamento, né? E aí, esse nosso próximo slide aí, qual é o nosso papel? Então, vocês perguntaram sobre a última vez que o professor se divertiu, e aqui é uma pergunta, uma grande questão da apresentação. Então, qual é o papel do professor dentro desse brincar? Porque se eu brincar muito, eu vou voltar a ser criança, eu vou ser feliz, eu não tenho responsabilidade? Como é que é isso aí, meninas? O nosso papel é ser o curador desse processo, né? O organizador, planejar com intenção, organizar o espaço. E para nós, assim, a gente acredita que é estar lá, participando. Você acabou de falar, né, que em outro território seria diferente, me veio assim, que às vezes nós, muito ansiosos com ter que dar conta do que foi planejado, do que a gente, sabe, colocou no papel. Não, eu falei que eu ia dar tal atividade. Às vezes acaba não permitindo que esses jogos de construção, que é proposto pela própria proposta curricular de São Bernardo para a educação infantil, aconteça esses momentos. E isso só vai acontecer se nós planejarmos esse momento também, que é esse momento da criança poder criar, da criança poder explorar aquelas caixas da forma como ela consegue imaginar ou consegue trazer, né, da sua vivência. Se a nossa aula é o tempo todo pautada em atividade, corre, sabe, tipo exército, como talvez a gente tenha sido educado, assim, talvez esses momentos e essas construções não aconteçam. Porque lembrem-se, né, nós estamos falando aqui da educação infantil, de crianças de 3, 4 e 5 anos. Então, o nosso papel é olhar para todo esse cenário, olhar para o nosso público, olhar a intenção. Bom, qual é a intenção que eu tenho aqui? Nesse momento, eu tive uma atividade, só para, né, ilustrar. Eu dei uma atividade de acertar bolinhas dentro dessas cestas antes. Então, a minha proposta inicial era trabalhar as cores, pareamento de cores, então cada caixa tinha a sua cor, então eu estava lá pareando cores. E após um momento dirigido, aí eles puderam explorar. Mas tinha um momento para este fim, sabe? Um momento para o deixar que eles, para além daquilo que eu gostaria de trabalhar, que não é assim largado também, né? Vamos deixar as caixas ali e que as crianças se virem enquanto eu ficar aqui no celular. Não, não é isso. Mas para além das minhas propostas, que também são importantes para o desenvolvimento das crianças, o que eles podem construir a partir do que eles sabem. Isso mesmo, amiga. Então, assim, na verdade, Ana, o professor, assim, nesse caso, a gente tem que estar criando essa conexão com eles, né? Fazendo a mediação do conhecimento, né? Deixando eles criarem também.
A gente coloca ali no início sempre um momento onde a gente busca conversar com eles, saber trazer algum conhecimento prévio, né, ou fazer um feedback da aula passada, saber aquilo que eles se interessam, né? Então a gente tem esse momento de conversa, criando a conexão com eles, né? Depois a gente pensa ali num objetivo que realmente é necessário, né, para estar colocando ali as nossas propostas, os objetivos, os conteúdos e tudo mais. Mas a gente não coloca isso de forma tecnicista, é uma forma mais lúdica, leve, onde a criança está ali participando, né? Então a gente prepara o ambiente, deixa o ambiente mais gostoso para eles, mais atrativo. E depois a gente finaliza ali com uma conversa também. E essa conversa a gente traz o quê? Aquele conhecimento que foi realizado na aula, né? Então a gente cria essa conexão com as crianças para a gente poder mediar, né? Também, tudo isso, tá bom? Então, e é legal assim, né? Eu tenho certeza que vocês devem olhar dentro desse percurso, né? Ali com as brincadeiras da criança, às vezes você dá o mesmo material para várias crianças diferentes, e cada uma vai usar o material de uma maneira diferente, né? Ela vai reproduzir o mundo dela, ela vai reproduzir as experiências. Igual você vai pegar uma bola, você dá uma bola, um vai chutar, o outro vai arremessar, o outro vai lançar, né? Cada um dentro do seu mundo, né? O que eles reproduzem dele, e isso é fantástico, né? E, assim, muito legal disso, tudo que vocês falaram, gente, é uma coisa, assim, para destacar de muito importante, né? Que o professor, ele não está fora da experiência, ele está dentro da experiência, ele faz parte dessa experiência. Isso mesmo, André. Essa troca, né, que a gente faz com as crianças, a prática, né, é muito importante. Meninas, ainda nesse slide da intencionalidade de vocês, do planejar, organizar, motivar, vocês falaram uma coisa que me veio aqui, está um pouco fora do que está no slide, mas esse momento do criar, a gente vem trazendo nas lives o quanto a tecnologia tem atrapalhado esse momento do criar das crianças, né? O quanto, e mesmo crianças de 2, 3, 4 anos, parece que já estão nascendo com o dedinho na tela. E Sim, quando a gente isso mesmo. põe novos materiais e deixa que eles criem, então deixa aquele momento ali, você sabe, tem direcionamento, tem intencionalidade, mas aí a gente deixa um pouquinho mais ali do tempo com a atividade organizada para que eles criem uma coisa a mais. E aí, nesse momento, eles ficam naquele ócio, naquela coisa, não sei o que fazer, porque eles estão acostumados com passar a tela. Não gostei, enjoei, passei a tela. E quando vocês permitem que eles façam isso, vocês estão acrescentando um mundo gigante, porque dentro de casa muitas crianças não têm isso, né? Porque dá trabalho você fazer a criança criar, dá trabalho que ela, ai, tá chamando toda hora, eu preciso cozinhar, eu preciso lavar roupa, eu preciso trabalhar, não sei o quê. E aí você permite que a criança aprenda a criar e não só ficar lá na tecnologia. Manda bala, Áurea. Você falou uma coisa que me remeteu quando eu trabalhava com a Celinha, na mesma escola, nós tínhamos umas madeirinhas, assim, sabe? O marceneiro doou pequenas madeirinhas. E uma vez, depois de uma aula, eu deixei eles brincarem com as madeirinhas. E daí, a maioria, nossa, eu esqueci de pôr essa foto, que eu não lembrava dela, foi um gatilho agora que você deu. Mas eles brincando de celular, muitos, muitos, assim, no celular, e daí deitado, assim, na escola que nós trabalhávamos juntas, tinha alguns colchões, então os materiais era no mesmo ambiente, e eu permitia que eles explorassem os materiais da sala. Então eles pegaram os colchões, fizeram camas, literalmente ficaram brincando com os taquinhos de madeira de celular. Por quê? Porque ali naquele núcleo, né, o celular e a rotina era isso, e o que o toquinho de madeira representava era só o celular. Já é diferente, que também entra muito no território que você citou, né? Nessa escola que eu trabalho, eu tenho toquinhos parecidos e nunca rolou celular, né? Na brincadeira de criação deles. Mas você me falou, me lembrou, assim, porque eu lembro que eu tirei foto e falei assim, gente, não tô acreditando. Toda a sala tá brincando. Eles podiam fazer qualquer coisa. E eles pegaram o colchão, pegaram os taquinhos e deitaram pra mentir que tava no celular. Tipo, eu fiquei Isso. indignada. Tá?
Isso daí prova pra gente que a brincadeira simbólica mostra como a criança vive, né? Mostra como ela traz o mundo pra gente. Então, é importante a gente estar sempre ligado nisso, né? Em como que as crianças estão brincando, como elas estão aprendendo, o que elas estão trazendo para nós, né? Isso que é importante. Muito Pode bem. passar, por E aí no favor, Nina. nosso próximo slide aí temos rotina não engessa, ela sustenta. Essa fala de vocês é muito potente. Ela realmente, ela é uma ferramenta, né? Eu acho importante porque muitas vezes existe uma ideia bem equivocada de que a rotina ela limita a criatividade, de que ela impõe, que a gente acabou de falar isso aí, né? Então, não é bem a rotina que interfere nisso, não. São outras coisas, né? Fala aí pra gente, meninas. Dentro da educação infantil, rotina é importante. Então, eles têm a hora de comer, a hora de dormir, ou de descansar, a hora de ir para o parque, a hora de ir para a nossa aula. Mas dentro da aula de educação física, é muito importante que essa rotina também exista. Porque, pensa, eles estão lá seguindo o trabalho com a professora, né, referência da sala. Aí daqui a pouco entra você do nada. Não, vem aqui, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Tchau, tchau. Imagina para a criança o quanto é difícil para ela se organizar. Primeiro porque, normalmente, as professoras referências têm que lidar com as crianças de uma maneira diferente da nossa, pelo tempo, pelas condições, pelos horários que ela tem, enfim. Pela rotina dela mesmo, que a escola impõe. E daí, segundo, que as crianças, elas ficam ansiosas. Professora, o que a gente vai ter hoje? A gente vai jogar bola? A gente vai brincar com aquilo que eu gostei muito na aula passada? E daí é uma chuva de questionamentos, porque a educação infantil, eles só veem assim em você, né? É muito sentimento, é muita emoção junto. Eles ainda estão aprendendo a controlar as emoções, os sentimentos, enfim. Então, por exemplo, a gente acredita, quando eu falo a gente, sou eu e a Celinha, né, gente? Porque nós estamos compartilhando as nossas práticas É, e nós trabalhamos muito tempo juntos. sim, Que é muito importante ter 3 momentos marcantes para as crianças, que é, ó, começou a aula de educação física agora. Agora é a hora da proposta e, ó, acabou, está acabando a aula de educação física agora. Estamos retornando para a professora referência. referência. Então, nós marcamos muito bem esses momentos, né, amiga? Sim, isso mesmo, amiga. A gente faz, como eu disse anteriormente, essa divisão da aula é muito importante, né? Teve até uma formação em São Bernardo, lá logo no início, quando eu entrei, com o Ronaldo Negrão, que ele ensinou sobre a respeito do tônus, né? Que a gente tem que observar muito a questão do tônus na criança pequena. Por quê? Porque, como a Áurea disse, essa questão do sentimento está muito aflorado, as emoções. Então, é importante a gente estar de olho no tônus da criança. Então, se a criança chegou para nós ali, da professora referência, mais agitada, então o que que a gente faz? A gente traz ali um momento de mais calma, né, uma música, uma conversa, né, alguma coisa mais leve, numa roda, ou até mesmo deixando as crianças mais juntinhas, mais próximas a você, para elas sentirem esse acolhimento na aula. Agora, se elas vêm mais agitadas, o que que a gente tem que fazer? Acalmar, conversar, colocar uma música também mais calma. Então, isso regula a criança, para que a gente possa dar o início ao aprendizado. Então, não adianta a gente colocar ali o quê? A criança vem agitada e a gente dá ali logo a atividade, ela não vai interiorizar isso, esse aprendizado, entende? Então, a gente tem que fazer esse controle e sempre fazer essa antecipação, gente, é muito importante isso. Então, antecipar tudo o que a gente vai fazer. Olha, agora a gente vai fazer, né, que nem, vou dar um exemplo meu, ok? Estou colocando ali, nas partes principais das minhas aulas, geralmente projetos de música, roda, de conversa, faço um momento de entrada, e esse momento da roda, ele é o quê? Importante para estar retomando isso com as crianças da música das aulas passadas. Então eu falo, olha, vocês lembram da musiquinha da aula passada? Então vamos retomar ela nessa aula. E além dela, a gente vai aprender esse, aquilo, né? E assim vai num acumulativo.
E depois eu falo, olha, gente, agora a gente vai aprender sobre equilíbrio, que nem a gente está agora no conteúdo de equilíbrio. Daí eu vou falar atividade, a gente vai passar aquilo que vai ser feito, o material, vai mostrar o material para aquela criança, vai mostrar o material, a forma de trabalho com aquele material, né, o que pode ser feito, o que não pode ser feito, que é muito importante também a gente colocar isso para a criança. E aí, depois que colocar eles na prática, a gente trabalha muito, eu e a Áurea, metodologia ativa. Então, a gente também não deixa a criança ali fazendo só um pouquinho da atividade. Então, a gente coloca vários líderes, vários líderes para estar colocando ali aquela atividade, deixa a atividade mais dinâmica, né? Muda a forma da atividade para que ela fique mais atrativa. Por exemplo, vou dar um exemplo, Mãe da Rua, né? A gente trabalha só com uma criança. No infantil não dá uma criança, né? Porque tem várias ali que vão ficar esperando e pedindo para você. Eu quero ser a mãe da rua, eu quero ser a mãe da rua. Não. O que a gente faz? Faz algumas rodadas, a gente diz, né? No caso, várias rodadas, várias vezes. E a gente coloca várias mamães e vários papais ali para estar participando na hora de pegar, no caso. Então, a gente aumenta a quantidade de participantes ali para estar desafiando, aumenta o desafio. E aí, depois disso, a gente traz os nossos cantinhos, né, que seriam o quê? Seria um momento de exploração, de socialização dessas práticas com as crianças, né, entre elas, formando pequenos grupos. Então, esse trabalho é muito interessante, porque é a hora da exploração dos materiais, né, Áurea? Então, a gente faz esse trabalho, né, de exploração dos materiais, faz esse momento, e depois, no final, a gente faz a retomada, trazendo eles ali para um momento de roda, para a gente dar a voz de comando também, para fazer a pergunta, o questionamento, saber quais são as dúvidas, quais foram as dificuldades. Então, a gente traz no final esse momento, sempre marcando, como a Áurea disse, de repente falando uma música, né, falando que é o final, ou até mesmo falando com as crianças, olha, gente, está terminando a aula, falta 10 minutinhos, vamos brincar mais um pouquinho, e depois vamos aqui conversar com a Pro. Então, a gente sempre marca bem esse momento da aula, e isso se torna uma rotina. A criança fica calma, diminui a ansiedade, diminui o tônus, né? Isso é importante para a gente, essa experiência que a gente tem. Está passando para vocês agora. Tá. E isso mostra o quanto que estrutura também é cuidado, né? Sim, e daí, basicamente, o início da aula é para criar conexão. A gente chama lá a galera, ó, agora sou eu, não é mais. Também, é com, né? Porque na educação infantil a regência é compartilhada, né? Mas agora quem vai puxar as atividades é a Pro de Educação Física. A parte principal é a explicação e o final é a retomada, a volta calma, para devolver eles em paz para as professoras. Isso mesmo, né, amiga? Então, é essa questão mesmo do tônus, né? A gente tem que estar sempre de olho nisso. Passando na parte principal, né, que a gente comentou, que é sempre a chamada, né, para estar conversando com eles, criando essa conexão, retomando. Depois tem a parte principal, que é a intencionalidade, é o brincar intencional, que é isso que a gente veio falar, né? A gente está colocando ali a intenção de aprendizado mesmo, do conteúdo, através das trocas que eles fazem, tanto com o ambiente, quanto eles mesmos, quanto com os materiais. Então, eles têm essa riqueza, né, de conhecimento por conta que a gente passa para eles isso. Bacana, meninas. Então, ficou bem claro aí que o início a parte inicial é a conexão, trazer as crianças para vocês. Aí depois Isso. direciona na parte principal aquilo que vocês querem e no fim já vai acalmando, porque na principal elas estão naquele agito, né? E aí na principal depois já vai com uma retomada, já vai acalmando, já vai ali compartilhando os saberes daquela aula, junta com da aula passada e na próxima aula, e ali você
já diminui o fluxo do ânimo, do agito de todas elas, para elas voltarem para a sala e ter uma continuidade. Nesse próximo slide aí, vocês trouxeram planos de aula de vocês, é isso? E aí. Sim, desculpa. Não, eu achei interessante, porque em nenhuma das lives que eu acompanhei até agora, alguém trouxe um plano de aula, assim, e é rico porque aproxima a teoria da prática, né? Porque a gente fica aqui, às vezes, muito conversando e as pessoas não entendem, tá, mas aí quando eu for para a escola? E quando eu for aplicar essa aula, como que vai ser? Nós trouxemos, né, o meu e o da Celinha, exatamente para falar que, apesar de ter esses momentos marcantes, o começo, o meio e o fim, eles não são iguais, né? Eu e essa linha, nós somos diferentes, por exemplo, por isso que nós trouxemos aqui. Esse primeiro é o meu. Eu sempre começo e termino com música. Eu não faço uma roda de conversa, né? Eu começo com a musiquinha, aí eu explico quais são as atividades. Todas as minhas aulas, elas acabam com as explorações dos materiais que nós usamos em aula. Então, se hoje eu usei bolinha e caixa, então a exploração vai ser com bolinha e caixa. Então, desde o começo do ano, eles já sabem disso e agora, estamos em maio, todo mundo já entende que os últimos 10 minutinhos da aula é a exploração com os materiais que nós usamos. Só que eu sempre termino com musiquinha também, uma música mais tranquila e uma música mais calma. Aí você pode passar, por favor, o slide. Já a Celinha, ampliei ali um pouquinho, ela faz uma musiquinha e faz a roda de conversa. No final, a mesma coisa, que ela já explicou um pouquinho, né? Faz a atividade principal e no final ela retoma com a roda de conversa, do que eles acharam. Então, o que a gente queria dizer com isso é que existem várias formas de começar e de finalizar a aula, mas que esses momentos, eles precisam estar muito bem estruturados para suas crianças, da forma que você encontrar. Às vezes tem gente que começa com alongamento, tem gente não sei, né, inúmeras formas de começar uma aula, mas que isso fique muito fixado para a criança, né, marcado, para que aconteça isso que a Celinha comentou também, que é a antecipação. Ela já sabe que vai ter. Você começou ali, ela sabe que vai ter aquele momento da atividade, sabe que vai ter o momento dela explorar e sabe como que ela vai encerrar a aula para voltar para a sala. Isso é muito importante. Rotina é importante, né, meninas? Porque é assim, a gente tem que entender, né, que, como vocês apresentaram para nós, que planejamento não é burocracia, né, gente? Planejamento, ele é uma ferramenta pedagógica importantíssima. Que, meninas, ficou bem claro nesse momento aí de vocês, a fase acho que 3 slides atrás, que falava que a rotina ela não engessa, né? Ela organiza, ela estrutura isso. Então, como a Áurea falou, hoje nós estamos em maio, eles já sabem que isso tudo vai acontecer e traz essa segurança, traz tranquilidade, eles já vão mais calmos, eles já vão preparados para o que vai acontecer. Então, quando a gente realmente instala a rotina, não é para fechar a visão e não pode nunca mudar e isso vai engessar. Vocês mostraram que não, exatamente o contrário. Muito bacana. É isso aí, gente. E o professor brincante constrói conexões, né? Agora a apresentação começa a entrar ainda mais na prática cotidiana de vocês. É isso aí, André. Então agora a gente vai falar um pouquinho aí de como é esse professor, né? De como que a gente se coloca aí nas nossas aulas, né? Como que a gente constrói essa conexão com as nossas crianças e como isso cria um vínculo, né, entre nós e facilita aí com que eles fiquem mais presentes e participativos também nas nossas aulas. Todas as fotinhas que tem aí são das nossas aulas, tá, gente? Então, são coisas que nós fazemos. Então, vocês vão ver que nós estamos presentes lá brincando junto. E isso eu posso garantir que não tira a nossa autoridade, viu? Pelo contrário, torna a gente parceiro da criança, que é muito importante. Nós vamos falar agora sobre 4 pilares que a gente considera muito importante, assim, nas nossas aulas para o professor brincante. Que o primeiro é o observador atento.
é, é entender a criança que precisa de um colinho naquele dia, porque se a gente não tá bem, tem dia que a gente não tá bem, tem dia que as crianças não estão bem, tem dia que a criança chega com sono. Nós, de educação física, só trabalhamos na educação infantil em escolas de período integral. Tem dia que a criança não dormiu direito, que ela não comeu, que tá vindo com X, Y, Z problemas de casa. Então, quando você conhece seu aluno, minimamente, você percebe que ó, essa criança hoje não tá bem. Então, você tem um olhar para aquela criança, né, diferenciado. Para o ambiente, tem coisas. Na escola que eu trabalho, nós temos um trepa-trepa, acho que é assim, né, em todas as escolas, chama. Do lado tem uma grade, que nem essa que está aqui no cantinho da imagem. Então, a minha escola tem grades em todos os ambientes. E as crianças usam a grade, o corrimão, como trepa-trepa, do lado do trepa-trepa. Eu acho extremamente perigoso, porque não é uma aula intencional de parkour, por exemplo, que eles tem um porquê, um como, a segurança e algo a ser ensinado. É um pendurar por pendurar, o que pode correr riscos, porque muitas vezes eles sobem e não tem alguém olhando, ou né, o professor está do outro lado, enfim. É estar atento com que para que isso serve, né? Se fosse uma escola que não tem, com fundo pedagógico, subir na grade com intenção é uma coisa, agora subir por subir, aí eu já me questiono se isso é válido. Então, observar o ambiente que nós estamos, o que as crianças podem fazer, o que as crianças não podem fazer, sabe? Esse é o nosso primeiro ponto, nosso primeiro pilar. Eu acho que também é importante observar, né, esse olhar atento que a gente tem com as crianças, a gente está vendo se eles estão interagindo, se eles estão gostando, né, e também, como a Áurea disse, sobre a segurança, que é muito importante nas nossas aulas, né, por conta que, às vezes, a gente tem agência dupla ali no Educar Mais, né, com a professora de sala, e ela não tem muita dessa noção que a gente tem sobre segurança, né, do ambiente. Então, é importante a gente estar sempre passando isso também para elas, né, nessa conversa. Olha, não deixa ele sair, ou observa aquela criança, né, melhor, ou o jeito que a gente colocou à disposição dos materiais é justamente para não estar colocando aquela criança em risco. Então, a gente tem que estar sempre observando, sempre atento ao ambiente, às crianças e ao nosso trabalho, né? E essa talvez seja uma das maiores complexidades também da educação infantil, né? Tá dentro da brincadeira e ao mesmo tempo observar pedagogicamente, né? Tudo isso daí que vocês relatam, né? E que é de suma importância. Que gracinha esses slides de vocês, meninas. Esse slide mostra que o ambiente também ensina, né? Eu vejo milhares de propostas aí através do ambiente. Incrível. Eu sou um pouco suspeita para falar de ambiente, porque eu gosto muito de preparar. Eu acredito muito no ambiente como um terceiro educador, assim, sabe? Mas o ambiente ensina, o ambiente desperta sensações nas crianças, curiosidade, gera um movimento diferente nas crianças. Então, nós, aqui nessa imagem, nós tivemos aula de circo, a aula no bosque, a aula com experimentos, que eles foram manuseando experimentos como se fossem cientistas, aula com bolinhas, com túnel. Então, quando eles chegam e já vê um material posicionado de uma maneira diferente, só de você ver o sorriso das crianças, para mim, eu já me divirto. Só de ver a alegria deles assim, para mim, o ambiente é importantíssimo. Sim, sim. E também, como a Áurea disse, o ambiente é importante a gente estar
colocando de várias formas para estar despertando na criança, né, essa vontade de estar querendo aprender, né, coisas novas, e também, não só o ambiente onde a gente vai trabalhar, mas também mudar esse ambiente de vez em quando, cria também um encantamento, né? Nossa, a gente sempre ficava na quadra, não, agora a gente vai para o gramado, não, agora a gente vai para um outro espaço. Então, além daquilo que a gente também coloca como o colorido, como chamar atenção, também a mudança de espaço também faz parte disso, né? E a criança, ela entra na proposta logo quando ela já vê, né, esse ambiente colorido, e isso traz uma satisfação, assim, muito boa para nós, que vê essa alegria das nossas crianças, né? E às vezes, complementando ainda sobre o ambiente, a gente não precisa de muita coisa. Nessa imagem que você passou agora, tá ali, ó, debaixo da mesa, uma cama de gato, que era ainda quando eu trabalhava com a Celinha. Nós dávamos muitas atividades em sala de aula, então aqui no cantinho tem a turminha brincando com os colchões da sala e com as mesas, criando atividades. Então não é só o espaço. Muitas pessoas falam, ah, mas eu só tenho um corredor, então vamos fazer esse corredor ser o lugar especial para a gente dar aula. Ah, mas hoje eu só tenho a sala de aula, então vamos transformar essa sala de aula no lugar para ser a nossa aula, sabe? Sim, é que não importa o lugar que nós tenhamos, se a gente tem uma aula preparada, se a gente tem afeto, se a gente tem intenção, é nisso que a gente acredita. Sim. E o legal, quando a gente tem essa variação de espaço também, muitas das vezes é um elemento surpresa, né? Quando você surpreende eles. A gente tem a questão da rotina, né? Claro que ela é importante, mas quando você chega e leva ela para um outro ambiente, chega lá e fala assim: peraí, onde que a gente vai? Hoje a gente vai fazer aula num lugar diferente, já cria aquela expectativa, o que vai acontecer? Aí você chega lá, fala, hoje a brincadeira vai ser assim, a gente vai explorar essa parte aqui, com esse lugar aqui, aí você começa a colocar intencionalidade, eu de repente chega lá e fala assim, poxa, Pro, que legal aqui, o ar é diferente, o ambiente é diferente, nossa, imaginei, eu nunca vim para esse lado da escola, eu nunca imaginei que aqui a gente poderia brincar dessa brincadeira ou realizar uma brincadeira nesse espaço, e eu acho que isso daí, gente, de suma importância, porque assim, gente, conversa muito com a ideia que o espaço também é pedagógico, e que a gente tem vários espaços dentro da escola que servem para esse fim pedagógico, né? E isso que você falou sobre ao explorar, as pessoas só não podem ficar sempre no improviso, né? Se é pensado como vocês fizeram antes, não importa o espaço. Se você já sabe, naquele dia você só vai ter a sala de aula, você já planeja uma aula para a sala de aula e faz a sala de aula ser interessante. Ah, não. Quantas vezes acontece isso com a gente, né? Da gente, hoje eu vou fazer aquela aula XYZ na quadra, aí chove, e aí não dá para ir para a quadra. Você tem que ter uma opção de adaptar aquela aula que você tinha pensado num outro espaço. Não dá para a gente não ter isso, mas não dá pra toda a aula você tem que ficar improvisando. Hoje não foi legal, porque esse espaço não corroborava com o que eu tinha pensado, então não faz sentido. E aí vocês vêm com esse slide dizendo que os desafios são atualizados a cada progressão. É isso, é importante, né, meninas? A gente já falou isso, do retomar a atividade, mas com a progressão. E aí vocês trazem para a gente a explicação disso agora. Aí esse é o nosso terceiro pilar, né? Fazendo a sequência, olhar atento, o espaço e o provocar desafios, né? Nós trouxemos nesses slides aí uma sequenciada. Então, na primeira semana, eu trabalhei ali equilíbrio do corpo em diferentes plataformas. Plataforma fina, plataforma de equilíbrio mesmo, no plinto, ali equilibrando o corpo no corpo. Na segunda semana, trabalhamos equilíbrio de objetos. Então, eles estavam ali super empolgados em equilibrar objetos um em cima do outro, desde da coordenação motora refinada até grandes objetos, assim, que eles precisavam pensar na construção. E na última semana, equilibrar o corpo
equilibrando objetos em plataformas diversas. Então, foi uma junção de tudo. E eles vão criando estratégias e vão criando noções corporais, repertório corporal. Você fala assim, nossa, eu não teria pensado nisso. Sabe assim? Que muito legal. Isso foi novo para Vai, mim. Você vai aprende junto. aumentando o repertório motor, né? Né, amiga? Muito bom. Fantástico, né? E isso exige que o professor, assim, tá muito atento, né? Ao processo individual de cada criança. Aqui nessa atividade também era na escola, acho que toda escola ganhou aquele kitzinho, né? De esqueci o nome, mas tem parafusos do, da sala do maker, né? Então eu levei isopor para trabalhar a coordenação refinada para eles parafusarem o isopor. Na primeira turma, eles descobriram que dava para atirar assim com o dedo. Daí já acrescentei isso na minha aula. Depois que eles furavam, as crianças já foram desmanchando o isopor. E para encerrar, né, virou uma chuva de isopor, a música livre estou, virou Frozen. Daí Sim. haja limpeza, né, Celinha? Nossa, Celinha que me ajudou a limpar lá depois, que olha. foi muito legal. E é isso, né, gente? É entender que também, às vezes, o que não foi planejado pode se tornar um complemento para sua aula, que é muito, muito top, e que às vezes tem o ônus de causar maior bagunça, né? Mas que vale a pena pelo processo, assim, né? Que entra no olhar atento que você falou, né? Porque se ali naquele momento você quer só que a atividade seja parafusar, e uma criança puxou com o dedinho, aí outra viu, quis fazer. Se você ali breca esse estímulo, você ia perder esse final da chuva com a música, com a neve, com não sei o que lá, que com certeza foi um momento que eles aprenderam, dois processos diferentes em um, né? Que foi o do desparafusar, e que depois, claro, cria sujeira, cria tudo isso, claro, mas que foi realmente um momento que gravou na memória deles. Acho que isso é justamente o que vocês chamam de professor brincante, porque é alguém que está atento, é alguém que tem intencionalidade, que participa da experiência sem perder o que vocês queriam, o projeto que vocês queriam, a intencionalidade pedagógica, né? Mas que ao mesmo tempo está participando, né? E eles se sentem ali seguros, se sentem protagonistas, né? Porque você deixou a coisa acontecer. Poxa, isso é o que a gente espera realmente na educação. É isso mesmo, Rei. É isso que a gente traz aqui, né? E por último, fechando, a gente traz aí o professor parceiro, Desculpa, né? Fê. Esse professor parceiro, ele é o quê? Ele tanto deixa, ele lidera, quanto deixa a criança liderar. Como você mesmo disse, né? Também transformar essa criança em criança protagonista. E isso é muito importante, cria vínculo, a criança melhora a autoestima, né? E é isso, gente. Muito bom. Aqui nós temos os 4 pilares do, né, fazendo o fechamento do que a gente acredita, do professor brincante, que é o olhar atento, um ambiente bem preparado, desafios progressivos e ser parceiro da criança. Então, se a gente tem tudo isso, a gente é professor brincante, e daí retomando lá a primeira pergunta, a gente não perde a autoridade, a gente não precisa só ser aquele que, você vai lá e corre 10 voltas, ou você vai ser o mãe da rua, eu vou ficar só olhando. Não, a gente não precisa estar à parte, principalmente na educação infantil, que nós somos os exemplos, né? Que eles aprendem também, e acho que muito mais olhando. Se a gente brinca junto, ou incentiva, ou está ali, vai fazendo isso que eu vou aqui ajudar esse amigo aqui, que eu quero ser parceira dele hoje, daquela criança que não chegou bem hoje, daquela criança que está mais triste. Então é esse olhar que é importante, né? É isso que a gente acredita. E fazendo uma reflexão final aí do nosso trabalho,
a gente coloca que a estrutura e a rotina são o palco, né, que a gente tem do nosso trabalho, e o professor brincante é ele que acende as luzes da aprendizagem nas nossas crianças. Então, a gente é que traz essa energia, essa, esse encantamento, a gente é que cria isso nelas, né, na verdade. Porque é aquilo, né, volto de novo para o tônus. Se a gente não está bem, né, se a gente traz ali fica introspectiva, ou até rindo à toa, né, isso não é legal, a gente tem que estar sempre ali conectado com o que a gente está fazendo, trazendo essa energia boa, essa energia gostosa, lúdica, leve, para nossas aulas, para a gente poder estar bem, né, e trazer o aprendizado significativo para nossas crianças. E como a minha colega querida Áurea disse, que realmente é isso que a gente traz de melhor aí para nossas crianças. Daí a gente termina, né, com uma pergunta como só jogando assim no ar, pra gente ir embora. Se você aí que tá em casa tá conduzindo experiências ou só fazendo atividades. Porque, para concluir mesmo, se a gente pensar que as crianças de educação infantil estão o dia inteiro na escola em tempo integral, as nossas crianças, né? As experiências que elas vão ter de muito legais são com a gente. Então, será que a gente está promovendo essas experiências legais para elas? Ou só atividades? Fica a pergunta aí no ar, jogamos. Arrasou. É para refletir mesmo, e eu acho que isso que vai, essa palavra que você falou, vai gravar na memória delas, né? É o que lá na frente, é o que elas vão lembrar, é o que vai dar sentido, né? Eles falam, as meninas, achei esse slide aí, tinha que ser todos os dias de manhã, quando a gente chega na escola, ler. Hoje eu vou conduzir uma experiência, ou eu vou apenas fazer atividades, né? Eu acho que isso aí faz todo sentido. Quero agradecer a partilha de vocês hoje, né, André? Dizer que foi muito bacana. Eu, particularmente, não sabia desses 4 pilares que vocês trouxeram aí. Estou saindo daqui, como todas as lives, com uma bagagem muito maior. Achei muito bacana, muito interessante. E foi uma apresentação muito bacana. Quer falar um pouquinho também, André? Sim, meninas, queria agradecer demais vocês pela partilha de hoje, tá, gente? Uma apresentação sensível, uma prática e profundidade, assim, conectada muito com a realidade da educação infantil. A gente começa a vê-la, né, e se enxergar como professor mediando essas atividades, a gente consegue se enxergar como aluno vivenciando, participando, porque de verdade, gente, teve muitos momentos nas falas de vocês que eu me vi como criança, eu me vi nessas experiências de vocês, ou tentando imaginar como teria sido para mim ter essas experiências, as experiências que vocês proporcionam, que isso daí com certeza está agregando demais, não só na rotina deles, mas no aprendizado deles, no repertório motor deles. Gente, fantástico, a gente só tem a agradecer demais, né, essa partilha de vocês, nessa live aqui para nós. Ai, a gente quer agradecer a oportunidade, viu, gente? Obrigada por nos ouvirem um pouquinho do que a gente faz. Foi incrível. Muito obrigada, gente. Obrigada por tudo. Foi ótimo. Tchau, tchau. Andrezão. Pois Mais, né? mais uma prática bacana, mais uma socialização aí importante para o pessoal do infantil, dar o valor da intencionalidade, sempre fazer o ambiente ser estimulante, né? Ali que elas falaram que mesmo lugar que você sempre dá aula, se você organiza de uma forma diferente, já chama uma nova atenção. Muito bacana o que elas compartilharam aí com a gente. Isso com certeza, né? E quanto é importante também poder compartilhar isso, né, Renata?
porque a gente sabe quantos professores aí entram na rede sem a experiência do infantil e se vê numa situação, e agora? Da onde eu parto, né? Da onde eu consigo? E não só como a vivência dela, como outras vivências que nós tivemos a oportunidade de apresentar ao longo desse percurso, eu tenho certeza aí que vai dar norte, né? E tem o material de apoio delas, assim como tiveram das outras também, se as pessoas puderem, precisarem, aqui no link da descrição, né, tem o nosso material de apoio. E, né, com certeza, tudo isso daí vai agregar a nossa rede de professores aí de educação física. A validação dessa live para quem assistiu está aqui. A gente pede, por favor, para que vocês avaliem também, para a gente trazer sempre temas que sejam de interesse, que sejam ricos dessa forma. A gente, como o André falou, vai estar no link de descrição também material complementar. E a gente espera que vocês continuem acompanhando a gente e que a gente sempre traga coisas muito bacanas como a de hoje. Muito obrigada por todos nesta noite maravilhosa. Até mais, gente. Boa noite. Tchau, tchau.